aqui fazendo um editorial improvisado a partir do celular, né? Porque a gente está aqui sob apagão, enquanto faz o programa Fórum 11h30, que se transforma nesse recorte que vira o Fala Rovai, às 15 horas, todos os dias, no site da Fórum, não, no YouTube da Fórum. Eu queria destacar alguns pontos do discurso do Bolsonaro. Primeira questão que me parece fundamental: não é um discurso surpreendente. Eu acho que tanto os analistas nacionais de política internacional, os, os diplomatas brasileiros, quanto pessoas que se relacionam com o mundo político, grandes empresários, investidores, imaginavam que ele ia fazer um discurso de cunho nacionalista negacionista. Mas talvez, mesmo assim, tenham se surpreendido com a ousadia do discurso que ele fez hoje lá no auditório da ONU em Nova York. Por quê? Tem alguns pontos que eu acho que são significativos, tanto do ponto de vista da repercussão internacional, quanto da própria repercussão nacional. Primeiro, no meio de uma CPI que está investigando todos os esquemas que podem ter havido de corrupção, de abuso do poder público, nos tratamentos, na divulgação de um tratamento que se mostrou inepto para a ação a que se propunha, que era o tal do tratamento precoce, e como isso acabou fazendo com que muitos operadores de vacina pudessem, quando o governo brasileiro adiava a compra de algumas que estavam ali tentando vender com antecipação, como a Pfizer, como poder investir na própria Oxford no Brasil, como poder investir na vacina da Coronavac, do Butantan, poder fazer com que essas vacinas que já tinham autorização e que tinham relação mais direta com a produção no Brasil, que queriam produzir, inclusive, no Brasil, pudessem ganhar escala, e, ao ganhar escala, pudessem atender antecipadamente muitos brasileiros e brasileiras que poderiam não ter morrido na pandemia. O Bolsonaro resolveu vender cloroquina e vermectina. E isso está sendo investigado aqui pela CPI e está sendo investigado trazendo muitos dados alarmantes, inclusive de um hospital, né, que tratou de idosos utilizando pesquisas falsas, armadas, que a Prevent, que podem ter matado pacientes, que eles se negavam aos relatórios e que hoje a CPI, ontem mesmo, revelou que o que era 0 era 9, na verdade, que tinham morrido. O Bolsonaro usa isso na ONU. Ele vai dizer que a mídia e que setores, inclusive países, ministérios da saúde de países, negaram a usar esse tratamento precoce e que a ciência e que a história vai cobrar deles aquilo que eles fizeram. Quer dizer, é um nível de negacionismo que vai ao limite do limite, do limite, do limite da desinformação, da mentira, da cara de pau, de tudo que é mais odiento que se possa imaginar. Quando muita gente diz eu passei vergonha com o discurso do Bolsonaro, eu quero dizer que eu não passei vergonha. Eu passei raiva, eu tive nojo. A representação do Brasil hoje na ONU é de dar nojo. E não começou só com o discurso, já tinha começado antes. A gente teve o vídeo abjeto, desmoralizante, de um ministro da Saúde fazendo o dedo do meio para manifestantes e o ministro das Relações Internacionais do lado fazendo a minha. Um estava mandando o sujeito para aquele lugar e o outro está aqui dizendo eu vou te matar, porque a arminha, para mim, é ameaça de morte. O ministro das Relações Exteriores
que é o cara que coordena a operação de um discurso de abertura de um presidente da República na ONU, fez arminha para quem estava protestando contra o seu presidente. É de uma estupidez, e o outro fez o dedo do meio. Quando aquele médico cubano, negro, forte, entrou aqui no país e foi desqualificado e xingado de tudo quanto é nome, ele simplesmente olhava as pessoas e seguiu o seu caminho. Vejam a dignidade de um médico que é médico, de um vagabundo que exerce o Ministério da Saúde, um desqualificado, com que alguns jornalistas da mídia limpinha diziam se tratar de um ministro técnico, tão técnico quanto o novo ministro das Relações Exteriores, que eu nem sei o nome, né, que substituiu aquele nefasto, né, e que o Ernesto Araújo, e que ontem, como sua primeira ação pública de importância, ele fez arminha para os manifestantes. Então, um discurso repleto de barbaridades. Essa eu acho que é a principal, porque ela nega para dentro e para fora. Ele está falando para os brasileiros, mas está ameaçando a comunidade internacional, dizendo a história vai mostrar o erro que vocês cometeram. Ele está dizendo isso para o Biden, ele está dizendo isso para todos os presidentes de todos os países, da China, da Inglaterra, do Japão, dos quintos dos infernos, do Peru, aqui em qualquer lugar, da Argentina, porque todos não utilizaram o tratamento. Quem utilizava era o Trump, que foi derrotado nas urnas. Não havia isso em outros países. Então, ele está dizendo que a história vai fazer justiça com esses pares que estão lá lhe ouvindo. E aí ele comete algumas outras pataquadas que são, talvez, celebradas aqui pela sua galera, mas que custam caro. Ele falou da ditadura bolivariana, disse que o Brasil tem recebido milhares e milhares de pessoas aqui e que vai receber os cristãos do Afeganistão. E, nesse momento, o Pedro Castilho, o presidente do Peru, e o embaixador americano teriam deixado a sala da ONU. Ou seja, você cria um problema de relação com os países da América Latina, porque muitos não concordam com essa visão bolsonarista da realidade. De resto, o discurso é como se fosse um discurso feito por um vereador de uma pequena cidade do interior, em meio a um rodeio. Ele vai falando, porque nós fizemos isso, eu entreguei tantos... Aliás, ele se desmentiu. Ano passado, na ONU, ele falou que tinha investido $1.000 por pessoa no auxílio emergencial. E nesse ano ele falou 800. É um pequeno detalhe, mas que mostra o nível de compromisso com a verdade que esses caras têm. E aí falou que o Brasil que tem mais protegido a Amazônia, que trata bem os indígenas, tudo que o mundo sabe ser mentira. Ou seja, nota zero. Nós estamos no fundo do poço das relações diplomáticas internacionais, mas tem um dado. Esse discurso não é bom para nós brasileiros que negamos a liderança de Bolsonaro, porque ele mostra ao mundo como nós não estamos errados, como nós os brasileiros que estão em Nova York por nós protestando contra ele, colocando carro de som, fazendo atos de ações diretas, de protestos, combatendo na frente dos restaurantes, combatendo na frente dos hotéis onde ele está hospedado, em todos os lugares, esses brasileiros é que estão certos. E, de alguma maneira, uma parte do mundo está olhando para isso, está vendo esse vexame todo. Hoje, a repercussão já no The Guardian era muito ruim, e isso deve se alastrar por toda a mídia. Nós estamos fazendo matéria na Fórum para mostrar para vocês a repercussão internacional, e isso só amplia a necessidade de que maiores laços se construam entre nós, militantes brasileiros, e aqueles que defendem os direitos humanos fora. Então, o balanço, que é catastrófico do ponto de vista diplomático, para a diplomacia
das relações da sociedade civil, ele é bom. Ele é bom porque ele nos permite ampliar o diálogo com organizações que talvez não estivessem dando a devida importância ao que é combater Bolsonaro e o bolsonarismo. Era isso, gente, no meio de um apagão, a gente fazendo programão de Fórum 11h30.